galera! Boa tarde, ouvintes e telespectadores aqui da Rádio Cultura. Então, estamos começando o nosso novo programa, o Te Liga, Bill de Luz. O programa vai ser toda segunda, tá, pessoal? Ao vivo aqui na Rádio Cultura, por volta desse horário, 13h30, 13h40. Mas vocês que são ouvintes e aí, telespectadores da rádio, vocês já sabem que o programa fica gravado, né? E aí vocês, então, podem assistir o programa no melhor horário aí para vocês, como ficar melhor para vocês. E eu já vou começar direto te dizendo por que na segunda, né? Porque a segunda não é, foi aleatório. Na segunda, na realidade, é que é para te começar já naquele up na semana, né? A gente já começa refletindo sobre algumas coisas, pensando aí o que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida, tá? Então, ele foi planejado para ser na segunda e tem um porquê disso. O meu nome, então, é Francine Sinotti, como o Geraldo já me apresentou, e nós vamos ter esse encontro marcado, então, toda segunda-feira, tá? Vou convidar vocês aí para me seguir lá nas redes sociais, no meu Instagram, Facebook, LinkedIn, em breve aí no YouTube. Lá eu coloco um monte de conteúdos também referente ao que a gente vai falar aqui. E o meu nome nas redes sociais, super criativo, né, Jane? É Francine Sinotti mesmo, tá? Não tem muita invenção, não. Tá? O Sinotti é com S-I-N-N-O-T-T. Não sei quem foi que inventou de colocar tanta letra nesse nome, dificulta aí a vida para me achar lá nas redes sociais, mas é assim que é, né? Buenas, então assim, como é o primeiro programa, eu vou começar te explicando o que a gente vai fazer aqui, tá? E aí nos próximos, então, aí a gente vai trazer convidados, a gente vai falar aí coisa que vai ajudar com certeza na tua vida. Mas eu vou te explicar então por que tu deves aí investir o teu precioso tempo comigo aí toda segunda-feira. E sim, eu já te adianto que isso é um investimento, tá? Isso é um investimento. Afinal de contas, a minha proposta aqui é ajudar a tua vida a ficar um pouco mais legal, um pouco melhor, um pouco mais leve. Certo? Então, o que a gente vai falar todas as segundas? A gente vai falar sobre performance, sobre produtividade, disciplina, comprometimento, foco, ação. Como é que a gente pode fazer para adquirir novos hábitos esses que podem nos fazer bem. Tá? Então, é tudo sobre isso que a gente vai falar aí. E também para a gente poder entender, né, por que tu segue fazendo tudo do mesmo jeito. A gente fala que quer mudar, mas a gente não faz nada para mudar. Essa é que é a verdade, né? E a gente vai tentar entender, então, isso. Certo? Então, tá. Bom, a gente vai falar, então, sobre esse desenvolvimento pessoal, tá? Inteligência emocional. Vai ter alguns dias que eu vou te trazer informações sobre alimentação, então vou trazer médicos, nutrólogos, vou trazer psicólogos para conversar aqui com a gente também, falar sobre atividade física. Por que disso? Porque isso tudo ajuda na nossa performance, na nossa produtividade. Certo? Bom, programa, então, acho que devidamente apresentado, né? Já sabemos o que nós vamos ver aí nas próximas semanas. E agora eu acho que também cabe eu falar um tiquinho assim de mim, né? Afinal de contas, o pessoal deve estar pensando quem é essa maluca que está aí falando comigo sobre isso, né? Então, assim, pessoal, eu sou bióloga, tá? Eu sou professora de biologia e eu fiz um doutorado em ciências biológicas com ênfase aí em parasitologia aqui na Universidade Federal de Pelotas. E eu imagino que nesse momento tu deve estar pensando o que essa maluca quer me falar de desenvolvimento pessoal, né? Vai trazer o que aí? Como é que a gente pode se livrar dos humanos parasitas na nossa vida, será? Tem vários, né? Tem vários, fica ligado. Também falaremos sobre isso. Mas calma aí que eu vou te explicar como é que eu chego até aqui, como é que, então, eu comecei a falar um pouco sobre esse assunto, que é o desenvolvimento pessoal. Então, eu comecei a estudar sobre isso faz algum tempo, tá? E me apaixonei por esse assunto. Da mesma forma que eu sou apaixonada pela licenciatura, eu descobri aí uma paixão em poder ajudar as pessoas a descobrirem coisas que, às vezes, elas não param para pensar sobre isso. Então, é algo que me dá um prazer absurdo. Então, eu dedico aí, boa parte do meu tempo lendo livros, e-books, Kindles. Eu vejo séries do Netflix que falam sobre desenvolvimento pessoal. Então, até na minha hora de lazer, eu procuro estar adquirindo um pouco de conhecimento para agregar aí mais com relação a isso. Eu também fiz cursos sobre propósito de vida, produtividade, gestão de tempo, desenvolvimento contínuo e comecei a postar lá nas minhas redes sociais, então, conteúdos relacionados a isso.
tá? Embora eu não publicava muito sobre isso antes, isso é algo mais novo, eu já venho fazendo da minha vida aí um verdadeiro experimento. Então, eu vejo aquilo que é legal, que as pessoas fazem, e eu testo em mim. E aquilo que eu acho que funcionou bem, eu passo para os outros então. Tá? O estilo de vida saudável, por exemplo, é algo que eu já tenho há bastante tempo na minha vida. Certo? Buenas, já falamos demais, né? Vamos falar o que interessa, afinal de contas, as pessoas estão aqui para falar sobre propósito. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Sobre propósito de vida. Parece meio clichêzão, né? Quando a gente fala, propósito de vida. Mas, na realidade, essa palavra, propósito, ela é uma palavra linda, né? Eu acho tão linda, né? Usa ela, né, no nosso vocabulário, o propósito. Acho muito bonito. Mas, na realidade, que a gente nem sabe, às vezes, o que quer dizer esse tal de propósito, né? Gera uma confusão, então, e as pessoas não sabem, de fato, o que é esse tal de propósito. E a gente pode interpretar, então, esse propósito como, assim, um objetivo, tá? Um objetivo de vida, os planos, os desejos que as pessoas têm. Então, a gente pode falar de um propósito relacionado à vida pessoal, eu posso falar de um propósito relacionado à vida profissional, tá? E quando eu falo um propósito de vida, é quando eu consigo alinhar todos esses propósitos em uma coisa só. Porque é muito difícil a gente ter um propósito pessoal e um profissional que não se encontrem. Tá? Isso é praticamente impossível, a gente sempre vai buscar com que as coisas se alinhem. Tá? Então, o propósito de vida é isso, é quando, na realidade, eu gasto o meu tempo para gerar algo que me dê sentido, tá? Para gerar sentido para a minha vida, então. Para a gente voltar assim um pouquinho para entender quem é que começou a falar de propósito pela primeira vez, essa história é bem bizarra mesmo. Essa palavra, então, esse propósito de vida começou a ser falado lá na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, tem um psiquiatra austríaco, ele escreveu um livro que é Em Busca de Sentido. E ele, na realidade, ele descreve uma experiência que ele mesmo viveu num campo de concentração nazista. Tá? E o que ele percebeu lá? Que as pessoas que suportavam aquele horror que era viver nesse campo de concentração, na realidade, é porque elas tinham um porquê. Elas tinham algo relevante, então, para elas fazerem fora daquele lugar. E ele também observou que aquelas pessoas que se sentiam mais perdidas, que não tinham um porquê, não tinham um sentido, elas se entregavam facilmente a todo aquele horror que estava acontecendo. Então, ele começou a observar e começou a achar isso estranho. Por que algumas pessoas conseguiam se segurar tanto em alguma coisa para superar, imagina, o que deve ter sido um campo de concentração nazista. Então, ele começou a observar que existia. Ele era uma das pessoas dos quais que viveu isso e que tinha um porquê sair de lá. Então, ele deu todo o gás que ele podia. E ele depois começou a perceber que aquelas pessoas que não tinham um sentido ou não tinham um porquê, elas acabavam criando e desenvolvendo problemas mentais seríssimos lá nos próprios campos de concentração. Tá? Então, vocês vejam a importância da gente descobrir aí o nosso porquê, né? A gente falar sobre o propósito de vida. Eu não sei se vocês sabem, inclusive, mas a depressão ela está intimamente relacionada com essa falta de sentido que as pessoas não têm na realidade. Então, quando a gente... É muito comum se tu falar com uma pessoa que é depressiva, ela dizer, eu não tenho sentido para estar viva, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E isso é muitas vezes relacionado aí com essa falta de um propósito. A pessoa não consegue descobrir a que ela veio. Na realidade, todo mundo tem um motivo para estar aqui. Todo mundo tem. Só que, às vezes, realmente é difícil da gente chegar até essa informação, da gente buscar, porque ninguém vai nos dizer isso. Quem diz é a gente mesmo. E o que torna mais difícil ainda a gente buscar a resposta dentro de nós mesmos. Né? Então, a depressão está muito relacionada a isso. Eu tenho uma pergunta aqui, que eu vou intercalando, então, tá, com algumas perguntas dos pessoal lá que me mandou nas redes sociais, Facebook, Instagram, manda lá a tua também. O João Neto, ele me perguntou o seguinte, por que é tão difícil identificar o nosso propósito? E aí, João, o negócio é o seguinte... É difícil porque as pessoas elas não conseguem identificar coisa básica, que são os seus próprios talentos. Elas não conseguem identificar dentro dela quais são as habilidades naturais que elas têm. E aí, quando tu não consegue identificar quais são as tuas habilidades naturais, de fato fica muito difícil tu descobrir a que tu veio, como tu pode colaborar nesse mundo. Né? Então, parece uma coisa boba, mas a gente não se conhece. A gente precisa ter um autoconhecimento, saber quais são os nossos pontos fortes, parar para pensar de fato o que eu faço bem
E aí, então, né, pensar no seu propósito. Mas tem uma coisinha antes, que é descobrir qual é o seu talento. E as pessoas não sabem. Então, João, é por isso que as pessoas não sabem quais são os seus talentos. E sabe, Jane, eu vou te contar uma história só pra ti, né? Porque os outros aí, faz conta que eles não estão ouvindo, que assim eu fico mais tranquila pra falar, né? Sim. Então, assim, quando eu era mais nova, eu queria ser atriz, né? Acho que dá pra perceber que eu gosto de falar, né? A pessoa fala pouco. Sério? Queria ser atriz, queria ser cantora. Tá? Mas não tive, assim, um incentivo da minha família. Inclusive, da minha primeira peça que eu estreiei no teatro, não foi ninguém. Família. Sério? Pois é. Para não dizer que não foi ninguém, olha só, agora eu vou te dar uma informação sensacional. Quem estava na plateia, o meu marido, o atual marido, Claro. namorado na época, e a minha sogra. E tem gente que fala que sogra não é legal ainda, tu vê só? Sogra é muito legal. Sogra é maravilhoso, Sim, olha só. com A minha certeza. estava na plateia, eram só eles dois, tá? De toda a família, que é uma família bem grande no caso. Sim. Acho que isso me deu uma desmotivada, tu sabe? E aí eu acabei desistindo daquela ideia de ser atriz, de ser cantora. Sim. Mas o meu irmão mais velho, o Thiago, né, ele é músico. E ele descobriu o talento dele desde muito cedo. O talento da música ele descobriu muito cedo. Então ele resolveu ir atrás disso. O objetivo de vida dele era esse. Ele morou em diversos locais, tá? Diversas cidades do Brasil. E entre uma delas, né, que ele passou, é uma cidade no Paraná que se chama Ponta Grossa. Aí pensa comigo o bullying que ele deve ter sofrido, né? Pelotense em Ponta Grossa, deve ter sofrido um bullying. Depois ele morou no Rio e atualmente ele mora em São Paulo. Olha só, ele passeou por esse Brasil todo porque ele tinha muito claro o propósito de vida dele, que era viver da música. Isso ia fazer ele ser feliz, né? Eu, por exemplo, tinha essa ideia, né, de ser atriz, mas acabei cursando uma licenciatura. Mas o que me levou a cursar essa licenciatura, na realidade, eu sempre brinco com meus alunos isso. Como eu queria ser atriz, eu parei para pensar, fiquei pensando, qual é a profissão que eu posso ter que vai me proporcionar ter uma plateia, né? Aí eu virei professora. Porque eu ia ter ali 40 pessoas, no mínimo uns 40 alunos me olhando, né? E quando eles começam a falar demais, eu digo, não, para aí, eu não estudei 10 anos da minha vida para minha plateia agora ficar falando durante o meu espetáculo, né? É verdade. Então, assim, parou, né? Então, virei professora, porque eu sempre gostei muito dessa parte da comunicação. Hoje em dia, eu identifico isso como um talento, né? Falar, me comunicar. Mas a gente pode ter vários. E sabe o que é engraçado? É que as pessoas, elas acabam achando que um talento é só alguma coisa artística. Né? Então, a pessoa fica pensando, e ela fica frustrada porque ela fala, cara, eu não tenho nenhum super talento, eu não sei fazer nada. E isso acaba frustrando ela, e ela não descobre o propósito, e ela fica sempre nesse círculo vicioso, um looping. Né? Mas, na realidade, pessoal, o talento ele pode ser algo simples. A gente não precisa buscar algo que seja... meu irmão era músico, então o talento dele era na música. Mas aí a pessoa vai falar, poxa, eu não canto, eu não danço, eu não pinto, e aí, qual que é o meu talento? O talento pode ser falar bem. O talento pode ser contar uma história de uma forma envolvente. Isso é um talento. As pessoas pararem para prestar atenção no que tu está falando, isso é um talento. É verdade. O humor pode ser um talento. Né? Então, existem várias. Por exemplo, aquelas crianças, quando pequena, que montam, desmontam os carrinhos lá. Isso é um talento. Ela já está mostrando as habilidades dela com essa parte de montar, desmontar. Olha aí, já pode começar, se os pais identificarem isso, já podem começar a ver que tem um interesse ali em uma profissão, por exemplo, mecânica, engenharia para, né, algum tipo de engenharia, informática. Então, a gente consegue identificar esses talentos lá quando a gente é criança. Tá? A gente tem que dar uma voltada para pensar aquilo que a gente fazia de melhor. Né? E aí, Jane, eu queria te perguntar aí, né, te colocar aqui para participar comigo. Diga. Tu sabe aí quais são os teus talentos? Já parou para pensar sobre isso? Então, não, na verdade, eu nunca pensei, quando muito jovem, nunca pensei sobre os meus talentos, né? Porque aquela coisa assim... E tu estavas falando, eu estava pensando aqui exatamente assim, como que tu trabalha isso numa criança, né? O talento dela. Eu também brincava de professora, tinha todo esse mundo de brincar de professora, aquela coisa toda. Então, levei muito tempo, por motivos maiores, vamos dizer assim, além, eu não entrei no mundo de ser professora. Fui fazer isso lá nos 40 anos. Olha só. Que eu fui fazer pedagogia.
por um motivo que me levou a fazer pedagogia, foi o teatro, porque eu gostava do teatro e porque eu tinha feito um curso de teatro, né? Então, me achei ali naquele mundo, mas não necessariamente que eu quisesse ser uma pedagoga. Aliás, é uma responsabilidade muito grande. Sim, sim. Depois, ao longo do processo, vi que não era a minha praia. Então, eu me descobri, na verdade, os meus talentos, foi assim, aqui na rádio, né? Nós tínhamos uma outra rádio, tivemos 22 anos esta outra rádio, e aí tínhamos uma locutora na época, duas, na verdade, que era a Regina Macedo e que agora me fugiu o nome dela, Dora Elisa. A Dora Elisa. A última foi a Dora, que foi candidata a deputada, a vereadora, e teve que sair. E aí faltou uma voz feminina para gravar as propagandas. O que fazer, né? Naquela época, 22 anos atrás, não era um pouco complicado. Grava a fulaninha, grava a Beltraninha, tarará, e acabou eu gravando, e todo mundo gostou. No início foi horrível, né? É uma voz de taquara rachada, aquela coisa toda. Não me diz isso, que as pessoas estão ouvindo a minha voz lá de taquara rachada. Não, mas acontece que tu já faz, né? Tu já faz palestras, então tu tem esse tom da voz, tu sabe aonde tu quer atingir. E eu fui aprendendo isso ao longo. Aí comecei a gostar. Bom, nesse meio tempo, um colega que fazia um programa de humor, assim, que tinha lá, fazia uma mulher, ele se machucou e ficou 3 meses fora. Quem faz o programa, né? Aquela coisa toda. Não, Jane, começa. E aí eu, não comecei devagarinho, entendeu? Sim. E aí eu descobri que a comunicação era uma coisa que eu gostava muito. E me dei muito bem. Olha né? só. Aí fiz um programa falando de mulher, ficou no ar muito tempo. Aliás, quase todo o tempo, né? E ali eu me conheci como comunicadora, na verdade. Não é nem jornalista. Jornalista é uma outra história que eu não é a minha praia. Eu gosto Da comunicação. comunicação, de ser radialista, vamos dizer assim. Nunca pensei em ser radialista, olha só que louco. Que isso. maravilha, né? Comunicadora. Aqui, assim, pra mim é algo assim, fantástico. fantástico, porque nunca passou pela minha cabeça até aquele... Né, eu vim semana passada, acho que foi. Retrasada, né? Fazer uma propaganda aqui, falei, achei tão legal. Cara de pau pouca que eu tenho, né? Propus aí a ideia do programa. Mas eu acho que é isso, sabe, Francine? Uma professora, ela está quase ligada ao rádio, né? Porque, olha, falar para um público... Pois é. Né? Não é fácil, olho no olho, ensinar aquela coisa toda. Eu já passei por isso e vi que realmente não é a minha praia. Mas é isso, dá para juntar as coisas. Linkar, é muito fácil Com juntar, certeza, né? com certeza Então é isso, dá pra vai fazer um sucesso aí fantástico. Uhul! Mas é isso, meu propósito foi assim, meio que ao natural, sabe? Quando eu vi, aconteceu. Eu não estava esperando aquilo. Sim. Então, foi maravilhoso. Mas tu vê, né? Olha quanto tempo tu demorou para pensar sobre isso. As pessoas, elas são assim. Né? Quando eu te fiz essa pergunta, eu já imaginava a tua resposta. Sério? Eu já imaginava que tu ia me dizer. Demorei muito tempo para descobrir o meu talento, porque a gente vê isso ao redor de todas as pessoas. Vou te falar que um dos grandes problemas é a autoestima. A confiança é um negócio que... Mas tu sabe quem é... Como faz para te Mas tu criar sabe quem isso? é grande responsável pela nossa confiança? Os nossos pais. Exatamente. Então, os nossos pais são os grandes responsáveis aí por a gente desenvolver essa confiança ou abafar e levar para um outro extremo. Exato. É exatamente sobre esse assunto que a gente vai conversar no próximo programa. Não vou dar spoiler, tá? Daqui a pouquinho eu já vou dar uma faladinha sobre o que a gente vai ver no próximo. Mas então, essa pergunta que eu te fiz é porque eu já imaginava essa resposta de fato, né? As pessoas, elas têm aí uma dificuldade de pensar sobre isso. Aí, olha só, tem uma pergunta aqui da Letícia Fonseca Alves. É uma pergunta bem assim, diferente. Ela me falou assim, qual é a música tema da vida dos sem propósitos? Uau! Eu falei, eita! Seria aquela... Bom, aí eu pensei o seguinte, né? A pergunta é curiosa, né? Eu parei pra pensar, eu falei, pra mim é a música do Zeca Pagodinho e seria Deixa a vida me levar, vida leva. Eu acho que as pessoas vão indo no embalo, né? Vai numa onda, não para pensar. Então, acho que seria essa aí a música tema dos sem propósitos. Verdade, gostei. Né?
Mas a gente também tem que falar que tem aquelas pessoas que elas acabam transferindo toda a responsabilidade da sua vida para as mãos de Deus. Eu não estou falando de religião mesmo, né? Mas tem pessoas que falam, eu coloco a minha vida nas mãos de Deus. Deus vai me dar aquilo que eu merecer. Eu acho maravilhoso a gente ter Deus na nossa vida. Tem que ter, sabe? Tem que ter. Só que a gente não pode passar essa responsabilidade para Ele. Essa responsabilidade é nossa. A gente que tem que saber para onde é que vai levar a nossa vida, sabe? Propósito dá trabalho, né? Exato, é óbvio que dá. Tudo. Né? E aí depois as pessoas vão falar assim, fulaninho deu sorte. Né? Ou então elas ficam esperando um milagre acontecer, porque como elas deixam na mão de Deus, esperam os milagres. Só que assim, o milagre, ele acontece para quem faz, para quem corre atrás. Né? A pessoa ficar parada em casa, dificilmente ela vai ter um milagre ou vai ter sorte. Então a gente até pode questionar isso, será que é sorte? Né? Tem tantos casos de pessoas que conseguem chegar lá e vêm de um lugar tão pequeno e conseguem chegar em algo tão distante. Então, será que é sorte ou será que é porque essa pessoa resolveu ser, de fato, aí o ator principal da sua vida? Eu para mim, particularmente, acho que é mais ou menos por aí. Né? A gente tem que fazer a nossa parte, tá? Eu também acho que a gente, além de se enxergar aí como atores principais na nossa vida, né, a gente precisa, então, voltar aí no passado para reencontrar esses nossos talentos. É muito difícil, então, a gente saber para onde a gente tem que ir, né? Porque eu digo, tem que ser o ator principal da nossa vida. Mas como ser o ator principal se eu nem sei o que eu sei fazer? Então, a gente tem que voltar lá atrás, né, e parar para pensar aquilo que a gente fazia muito bem, com uma propriedade assim, que as pessoas diziam e reconheciam. Nossa, isso que tu faz é legal. Quando criança, aquilo que tu faz que era um destaque. Eu costumo falar sobre uma metáfora, uma metáforazinha, tá? Para a gente parar para pensar. Parece absurdo com a história que eu vou te contar, mas a gente vai ver que isso acontece na nossa vida. Então aí, todo mundo imaginando, tá? Um barco. Todo mundo. Criança é fácil de fazer esse tipo de atividade, porque as crianças imaginam solto, né? O adulto fica se segurando. Mas imagine aí um barco. Um barco sai de um ponto A, né? Para chegar num ponto B. Correto? Ele tem uma trajetória para seguir. E nesse meio do caminho pode ter aí adversidades, né? Pode ter aí a maré, que não vai tá boa, né? O vento, um furacão. Mas o timoneiro deste barco, né? O cara que vai levar esse barco, que vai guiar esse barco, ele tem que estar preparado para essas adversidades. Ele não pode sair se jogar no meio do mar sem levar aí um sinalizador, sem levar um combustível extra. Ele tem que estar preparado para essas adversidades, certo? E por que ele se prepara para essas adversidades? Porque ele sabe aonde ele vai chegar. Ele tem um local aonde ele quer chegar. Tem um plano. Ele traçou o plano, inclusive, ele fez uma rota para chegar naquele lugar. Certo? Agora pensem aqui comigo. Imagina se o timoneiro deste barco resolvesse deixar o barco para Deus guiar. Né? Imagina, chegou lá e vamos ver se Deus joga o barco lá no nosso destino. Né? Provavelmente as pessoas iriam dizer que esse cara é louco. Como é que ele vai deixar isso aí, né? Não pode. Então a gente tem que tomar a frente no barco, né? A gente tem que tomar a frente e guiar esse barco para onde a gente quer que ele vá. Agora, pior ainda seria, imagina se esse barco sai do ponto A e não sabe aonde ele quer chegar. As pessoas vivem assim. Elas saem de um local e elas não sabem, elas não têm o ponto B para chegar, elas não sabem aonde elas querem chegar. Né? E aí até para linkar com essa fala, elas não sabem aonde elas querem chegar, teve uma menina que me mandou uma frase, que é um ditado na realidade, a Luana Oliveira, ela me mandou um ditado inbox. Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar basta. Só que eu já sou um pouco contra esse ditado. Por que eu acho que ele não é tão favorável assim? Porque, na realidade, qualquer lugar não basta nada. Porque se bastasse, a gente seria feliz em qualquer lugar. Né? Se bastasse, eu estou feliz, cheguei aqui, mas tudo bem, não quero nada da minha vida. Só que não é isso que a gente vê. Que fácil, né? Que fácil seria, né? Para quem não tem... O que a gente vai aprender, né? Não é? Eu não gosto muito dessa frase, qualquer lugar não basta. A gente não está feliz em qualquer lugar, a gente tem que buscar o nosso lugar. O nosso lugar ao sol. O sabor, né? Exato. E a nossa história é nossa. Não adianta eu olhar só para o outro, eu posso me inspirar na história do outro, mas a minha história é minha e eu tenho que construir a minha história. Então a gente tem sempre que fazer essa recapitularização. Sei lá, esse negócio aí de a gente tem que voltar no tempo. A gente tem que voltar lá no tempo para poder pensar nos nossos talentos, botar o nosso propósito à frente para a gente ter um lugar para chegar. Porque esse barco aí não pode ficar o Léo. Imagina esse barco navegando num oceano gigante, né, sem rumo, sem destino.
a Deus dará, provavelmente vai acontecer uma tragédia com esse barco, né? Eu tenho uma pergunta mais voltada para propósito profissional aqui. A gente tem um tempinho ainda, Jane? Sim, ainda temos, que a gente passou um pouquinho. Então tá. Então, olha só, é a Júlia KG Guzmão, ela me perguntou o seguinte: tem pesquisa a respeito do percentual de pessoas que não têm propósito profissional? Pois eu me vejo assim, tá? Então, tem pesquisa sim, Júlia, tem pesquisa sim. Tem uma pesquisa, inclusive, que é de 2016. Eu gosto sempre de trazer informações pautadas em pesquisas, sim, tá, pessoal? Porque é da minha natureza, né? Fiz doutorado, então a gente gosta de ir atrás, quer inspecionar toda a informação que é dada. Então, tem uma pesquisa assim, de 2016, tá? Que é uma parceria com o LinkedIn, que é essa rede social mais empresarial, com uma empresa norte-americana. E eles falaram o seguinte: 37% dos trabalhadores ao redor do mundo reportaram ter estado ativamente envolvidos, entusiasmados e comprometidos com o trabalho. Só 37%. Quer dizer o quê? Que mais? Quase 70% dos trabalhadores não estão comprometidos com seus trabalhos. E por que eles não estão comprometidos com seus trabalhos? Porque, isso eles falam na pesquisa, porque falta um porquê. As pessoas não sabem por que elas estão lá, elas não veem um motivo de estarem lá. Então, isso é uma das grandes sacadas aí das organizações, dos líderes, das empresas, é procurar encontrar o propósito aí dos seus colaboradores. Né? Então, a gente tem que procurar saber o que essa pessoa, esse meu parceiro, então, no meu trabalho, ele tem de bom, ele pode me oferecer, ele pode fazer por mim. A gente tem que estimular com que o trabalhador ele identifique esse propósito também. Então, o propósito profissional, ele também deve ser identificado. Tem uma outra pesquisa aí do Instituto Gallup, 225 mil pessoas foram identificadas. E somente, olha só, presta atenção, só 13% disseram que estão realmente engajados com o trabalho. Quase 90% das pessoas não estão engajadas com o seu trabalho. E isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente brinca, mas isso de fato é algo que é o assunto base. Para a gente começar a pensar em viver e prosperar, a gente tem que pensar qual que é o nosso propósito. Porque tu vê, 90% quase das pessoas não sabem. Existe outra pesquisa que, na realidade, é um livro, recomendo a leitura, inclusive, de um escritor brasileiro, Jacob Petrie. E ele diz o seguinte, que somente 5% das pessoas no mundo identificam o seu propósito. 5%. É um dado alarmante. É verdade. Essa informação vocês podem encontrar... Em todas as idades. Em todas as idades. Pesquisas feitas no mundo inteiro e 5% só identifica o seu propósito e sabe para que veio. Nossa. É algo absurdo. Algo absurdo. Vocês podem encontrar essa informação no livro O Óbvio que Ignoramos, tá? Onde ele fala aí de sucesso, ele fala aí dos padrões de pessoas que chegaram no sucesso, o que elas têm em comum. O propósito é uma delas. Toda pessoa que consegue chegar a algum lugar, ela tinha um lugar para chegar. Ela sabia onde ela estava indo. Né? Geralmente não é ao acaso. Acontece, né? Às vezes é ao acaso, mas geralmente não é. Tem uma pergunta aqui, eu não sei falar o nome desse menino direito, é Murilo Adjuade. Acho que é isso aí, tá? Desculpa aí, Murilo, não sei falar teu nome direito. E ele perguntou o seguinte: existe diferença entre propósito e missão? Ou isso aí é só mais um termo para complicar nossa cabeça? É só mais um termo. Não, mentira, existe sim. Existe diferença, tá, Murilo? E eu gosto muito da explicação que tem nesse livro aqui, ó. Eu até trouxe ele para quem estiver interessado em ler. Tá? É o livro do Joel Moraes, tá? O livro 100% Presente. Nesse livro aqui ele fala de forma bem clara como é que a gente diferencia, então, um propósito de uma missão. Então, basicamente é assim, a gente primeiro identifica quem a gente é, que são os nossos talentos, tá? Depois o nosso propósito, então, é ser quem a gente é. Tipo, se tu sabia que tu era uma pessoa da comunicação, qual era o teu propósito? É viver da comunicação, porque é isso que vai te fazer feliz. Então, tu tem que descobrir qual é o teu ponto forte e viver disso. Esse é o teu propósito, é viver do teu ponto forte. É tu poder viver num local que tu possa estimular o teu dom. Imagina tu viver num local onde tu não possa desempenhar aquilo que tu sabe fazer de melhor. Né? Ia ser um pouco complicado. Eu, por exemplo, eu queria fazer direito também, depois quando eu desisti de ser atriz, né? Eu queria ser advogada. Ainda bem que eu não fiz, embora a comunicação poderia me permitir, né, dialogar bem lá. Mas agora, já pensou, eu sou uma pessoa um pouco debochada, sabe, Jane? E aí, imagina eu debochando do juiz, assim, sabe, no meio do troço. Achei melhor não, né? Achei melhor focar em sala de aula, que aí dá pra brincar com o aluno, eu canto com meus alunos, pude desempenhar melhor aí os meus talentos. Né?
Bom, então assim, ó, agora pra gente finalizar, tá? No programa da semana que vem, bom, a gente tá falando aí de talento, a gente vai seguir falando de talento, tá? E aí, naquele assunto que eu disse lá, como os nossos pais, eles têm o poder aí de ou nos botar pra cima, ou também nos colocar pra baixo. E aí, a gente, na semana que vem, então, vou ter aí uma convidada especial para conversar conosco, tá? Ela é uma mineira de Belo Horizonte, ela trabalha com a ecoterapia, e foi essa paixão pela ecoterapia que motivou ela a pegar as rédeas da vida dela e a cavalgar aí por outros Belo Horizontes. Né? Por outros Belo Horizontes, então ela veio parar aqui em Pelotas, um Belo Horizonte ou não. Ela é psicóloga e professora aqui da Universidade Católica de Pelotas, tá? Ela tem um currículo muito extenso, desculpa, Daniela, não vou falar todo o teu currículo, tá? É um currículo gigante. Eu falei, menina, mas que currículo é esse? Daniela Marinho Souza é o nome dessa psicóloga que vai vir conversar com a gente na semana que vem e falar aí sobre como que os pais podem estimular o talento dos filhos, tá? E como a gente não frustrar os filhos também. E aí é só para fazer um convite agora, então, para finalizar. Pessoal que achou interessante essa conversa aí sobre propósito, tá? No dia 11/11, olha só, pega essa visão dessa data cabalística, né? Numerologia forte, 11/11. Tá, a gente vai ter uma palestra ali no Unicolégio. O Unicolégio é ali na 15 de novembro, número 712, ao lado do Diário Popular. Tá? Eu vou estar ministrando esta palestra, então. Então, é uma palestra gratuita, mas na realidade tem um investimento. O investimento é o teu tempo. Eu preciso que tu invista teu tempo, fique lá conversando comigo por umas 2 horinhas. E aí a gente vai falar sobre como ser apaixonado pela sua profissão. Esse é o título da palestra. O horário é às 19h10. Tá, então, às 19h10, mais um número cabalístico, ali, ó, 1 mais 9 mais 1 mais 0, deu 11. Ah, eu falei, não, tem que ser 19h10. E aí vai ser esse horário, então, tá? E eu já te digo, vou começar às 19h10 em ponto. Por quê? Porque eu respeito o teu tempo, tá? Então, quem chega atrasado, né, vai perder. Passarinho que chega depois, né, bebe água atrasada. Ou bebe água suja. Acho que a frase é passarinho que chega atrasado, bebe água suja. É um negócio assim mesmo. Tá? Hoje também vai ter um curso ali no Uni, tá? Começando hoje às 19h30. É um curso sobre alta performance em vendas. Então, começando ali hoje, é com uma pedagoga e life coaching, Luciane Huguin, valor super acessível, tá? Um investimento super acessível, começa às 19h30, ainda dá tempo para fazer as inscrições, são 5 módulos, tá? Então, assim, é um curso bem completo que vai falar sobre alta performance, mas associado aí para vendas. E o último convitezinho, na realidade, que não tinha muito a ver com o meu programa, mas eu falei, eu não posso deixar de não fazer esse convite. Dia 14 de novembro vai rolar a 2ª Mostra Interescolar de Animações. São alunos das escolas públicas Santa Rita e Cassiano do Nascimento. Por que eu tive que falar sobre isso? Porque eu estudei nas duas. Tá, minha vida toda, então até o 4º ano eu estudei no Santa Rita e depois eu concluí aí toda a minha vida, né, enquanto estudante lá das séries iniciais, eu concluí lá no Cassiano do Nascimento. Então não podia não falar desse evento, tá? As inscrições vão até o dia 7. Então, pessoal que quer participar aí, animações, estimular aí a exposição de criatividade dos alunos, é uma boa dica, tá? Buenas! Buenas, povo! Então acho que era isso aí, né? Então, assim, convidar o pessoal para curtir lá no Facebook o programa, curtir no Facebook da rádio, curtir no meu, curtir no IG, né? Participar das enquetes, porque aí eu posso trazer as tuas perguntas aí no próximo programa, perguntar direto para a psicóloga que vai vir conosco aqui na semana que vem. Manda a pergunta lá, então, no meu IG ou no próprio da rádio. Também quero dizer o seguinte, empresas que quiserem, então, ser nossas parceiras aqui no programa, nos chamem lá no Face da rádio, me chama lá, que a gente, então, pode fazer uma parceria legal aqui para este programa cheio de luz, né? Bom, para concluir, então, hoje, tá? Eu queria só te falar o seguinte, pessoal. Se atreva, tá? Estabeleça aí um novo caminho para seguir. Não fica dando desculpa. Chega, tá? Começa a te permitir, tá? E não bota as condições da tua vida atual como um empecilho para tu não conseguir realizar os teus objetivos. Certo? Então, enxerga além, começa a pensar em ti como o principal mesmo, o ator principal da tua história. Vai atrás do que tu quer. E para fechar com isso que eu estou falando, eu vou deixar para vocês aqui a frase do Walt Disney, tá? Que é o empresário americano aí que fundou os parques temáticos da Disney, né? E é a maior empresa, então, de animações do mundo. E a frase é a seguinte, pega a caneta e anota aí, hein? Você erra 100% os chutes que não dá.
Laia! Olha só, com essa frase aqui eu me despeço então, tá? Chuta tudo, porque se tu não chutar, não tem chance de acertar, né, gente? Certo? Dispensa comentários, né? Acho que era isso, então te aguardo aí no próximo programa, segunda-feira, onde a gente vai receber essa convidada super legal, tá? E qualquer coisa, manda a tua dúvida pra cá. Muito obrigada, pessoal, por ter ficado aqui conosco este tempo. Ultrapassei meus minutos, pra variar, tá? Era isso, então. Beijo, boa semana pra todo mundo!